Tá com mau contato aí o teu microfone. Dá uma olhadinha. Daqui a pouco o Vincenzo volta pra falar mais do Furacão por aqui. Rogério Scarione, mais novidades, mais informação do Verdão no Bate Pronto Paraná. Agora temos o time, não? Podemos agora tentar ali o time, vamos ver. Mas também temos novidades em relação ao mercado Coxa Branca, que segue, né? Trazendo ali algumas novidades, algumas atualizações. Coritiba, neste final de semana, recebeu uma proposta por empréstimo do zagueiro Kusevich. O Kusevich, que desde a semana passada está treinando em separado do restante do elenco do Coritiba, ele não faz parte dos planos do clube para essa temporada, apesar de ter sido inscrito no Campeonato Paranaense, o Kusevich não vai jogar pelo Coxa, né? Ele não foi relacionado para as 2 primeiras rodadas, não será relacionado para as próximas. E existe o interesse do futebol chileno, existe um interesse da Universidade Católica, clube que o Kusevich foi revelado, o clube que inclusive é o clube que ele torce no Chile, ele é muito identificado com a equipe e é um dos ídolos da torcida, né? A torcida chilena, inclusive, tem falado muito nas redes sociais sobre essa possibilidade do Kusevich estar retornando à Universidade. E o que acontece? A proposta seria por empréstimo. O Coritiba, num primeiro momento, teria o interesse, teria ali a vontade de vender o jogador para recuperar o investimento feito na última temporada. Mas o mercado acabou não se desenhando favorável a isso. O Kusevich não teve nenhuma proposta para ter os seus direitos adquiridos por outra equipe, outro clube. E aí o Coritiba já sim entende que se for um empréstimo em que o clube não tenha que arcar com parte dos salários, já entende que liberar o Kusevich por empréstimo seria um bom negócio. E aí também existe um outro lado nessa história, que é o interesse do próprio jogador. O jogador ele vê com bons olhos estar retornando ao seu país, porque ele talvez estaria ali mais próximo das observações, né, do radar da seleção chilena. Então seria um bom negócio para o jogador e ele também abriria a mão de parte dos seus salários. Algo que no início, lá atrás, ainda no mês de dezembro, o Kusevich não estava muito maleável em relação a isso. O Kusevich ele queria receber ali os cerca de R$400 mil que o Coritiba paga a ele por mês. Ele queria escolher. Ele não queria nada, ele queria escolher o clube, ganhar R$400 mil e ser titular e ainda jogar na Série A. E ainda ir pra seleção. E pra seleção chilena. Tem isso também. E aí agora o Kusevich parece um pouco mais disposto a ceder. Até porque ele viu que é impossível. E aí ele pode estar aí fazendo uma composição com o Coritiba para poder diminuir um pouco seus vencimentos e aí poder, né, ter essa situação de certa forma ali facilitada para uma saída do jogador. O Coritiba ouviu a proposta do empresário do Kusevich e agora, né, essa semana deve dar uma resposta ou então fazer uma contraproposta para o time chileno. Mas acredito que esteja perto do Kusevich estar pelo menos nesta temporada de saída do Coritiba. Ai, eu tô dando risada aqui. Tarcísio. Tarcísio, oi. Tô dando risada aqui com a mensagem do Daniel. Fui contra o Diogo dar uma cabeçada no chileno, mas agora eu vi que ele deveria ter dado mesmo. E tem gente perguntando aqui, a gente trouxe a informação de que o Real Madrid despertou um interesse no Ian Couto. E o Bruno Salles Almeida pergunta se o Coritiba vai ganhar alguma coisa nessa possível negociação do Ian com o Real Madrid. O Coritiba né? ele ganha com aquele mecanismo de clube formador da FIFA. Mas o que acontece? O Coritiba ali aí eu até quero me aprofundar um pouco mais, não posso falar com muita certeza em relação a isso, porque o Coritiba não tem nenhum percentual nos direitos mas do Ian. É só no Solidariedade mesmo, né? Mas existe uma outra questão, Dalk. O Coritiba negociou metas com o Manchester City. E as metas são nos próximos 5 anos. E aí eu gostaria de entender, até estava atrás já passou bastante tempo, dessa questão. 5 anos, né? Ele nem chegou a jogar. Ele não jogou no City. Mas ainda teria essa temporada e a próxima. E aí eu gostaria de entender, até estava atrás dessa informação, se essas metas contam ainda após a saída dele ou se antes desses 5 anos, em caso de transferência do Ian, o Coritiba ganharia algo para compensar
essas metas. Faz sentido. Faria sentido. Faz bastante Então, sentido. existe a no possibilidade contrato. do Coritiba ainda ter um ganho em relação ao Ian Couto, além desse mecanismo de solidariedade. O Coritiba que tem ali um percentual nessa transferência. Agora eu quero saber o time. Eu tô esperando o time. Você e todo mundo que nos Vamos lá, ouve. o provável time do Coritiba, então. Vamos até ver ali, existem algumas dúvidas do Guto Ferreira ainda em relação à equipe que vai começar, mas deve sim ter algumas mudanças. O time deve começar com o Pedro Morisco, Natanael pelo lado direito, a zaga deve ser mantida com Thalisson e Maurício Antônio, e do lado esquerdo, novidade, Rodrigo Gelado fará sua estreia pelo Coritiba. Legal. No meio campo, Arilson deve ser mantido, Matheus Bianchi pode entrar no lugar do Vini Paulista e Matheus Friso. Aí na frente, poucas mudanças também. Robson, Edu e aí Fabrício Daniel deve ser também a novidade no lugar do Figueiredo. Fabrício e não o Caio, portanto. Eu colocaria. ainda não cai. Eu não tiraria o Vini. Muito sincero, mas daí tá. Eu gostei da estreia do Vini. Tem a questão física Do também, rodízio, questão do né? rodízio, dar uma chance pro Bianchi também, né? Enfim. Mas eu manteria o meio de campo, que eu gostei bastante, né? Apesar de que quem foi o meia foi o Figueiredo e não o Friso, né? O Friso jogou de ponta. Mas, beleza, tranquilo. Hoje vai dar pra ter uma noção maior, inclusive, do próprio Friso no meio. Porque, se bem que o Fabrício Daniel chegou a entrar como centroavante, como segundo atacante, o Ebert jogou aberto pelo lado esquerdo em alguns momentos do segundo tempo. Vamos ver. É algo pra gente analisar hoje. O Caio tá perguntando aqui, Rogério, tá pedindo, na verdade, para você atualizar a situação do Slimani na Copa das Nações Africanas. Tá perguntando, a Argélia tá mal. Argélia que tem apenas um ponto em 2 partidas disputadas, né, nessa primeira fase da Copa das Nações Africanas, e aí, obrigatoriamente, caso queira passar, precisa vencer a próxima partida. Caso a Argélia não consiga uma vitória, ela estará eliminada nesta primeira fase e o Slimani imediatamente retorna para o Coritiba. E aí ele volta já, né, esse mês e aí pode reforçar o Coxa já para o início de fevereiro. Aí talvez aquela possível dupla tão aguardada pela torcida do Coritiba, Manga e Slimani, podemos ter aí já no começo de fevereiro, não só para 10ª rodada como vinha se desenhando. Daqui a pouco, diga. Não, inclusive o Slimanga aqui no chat, né? Pediu umas 8 vezes o patrocínio já. Mais uma informação aqui em relação, eu acabei conversando agora com a diretoria do Coritiba, em relação ao Daniel Júnior, meia que estava muito próximo de... O Daniel Júnior, meia que estava muito próximo de reforçar o Coritiba, inclusive o próprio Carlos Amodeu, CEO do clube, acabou dizendo que já estava tudo certo, documentos haviam sido trocados e o clube aguardava a vinda do jogador a Coritiba. O Vitória, clube que também tem interesse no jogador, realizou uma proposta de compra, em definitivo, pelo Daniel Júnior. O Coritiba, neste momento, informa que não tem interesse em adquirir o jogador e de que não vai mudar uma vírgula em relação ao que já havia acordado. E o clube ainda reforça que não entra em leilão por jogador. Então o Coritiba está muito próximo de encerrar as conversas com o Cruzeiro em relação ao Daniel Júnior e desistir da contratação do atleta. Parabéns pela postura. Não, tá certa a postura. Mas o que eu falei aqui no Bate Pronto? O Carlos Amodeu deu entrevista no Media Day pro Rogério e para outros colegas de imprensa, falando que não ia mudar, que tinha um acerto com o Cruzeiro, que esperava que o acerto fosse mantido para anunciar o atleta. Não que o atleta tinha chegado, não que estava assinado, mas que tinha já o acerto com o atleta e com o clube para trazer o Daniel Júnior. E eu falei aqui que jogou um pouco para a torcida caso desse errado. E foi de fato o que parece que vai acontecer. Porque o Coritiba, é claro, o Coritiba fez a negociação, o Coritiba confiou, vamos dizer assim, no Cruzeiro que iria manter a proposta. E o Cruzeiro, que tem um ativo, pode muito bem escolher, falar: desculpa aí, vou vender porque eu vou ganhar mais aqui. Não vou emprestar, vou vender. Cruzeiro tá errado? Cruzeiro foi ético? Me parece que não. Mas Cruzeiro tá errado? Não. De fazer um negócio? É o mercado. O mercado é agressivo, cara. O mercado é cão, que nem minha mãe dizia. O mundo é cão, meu filho. E o mundo é cão. O Coritiba vai perder o jogador e a entrevista do Amodeu que tá tudo acertado, tá tudo certo, mas a gente não vai mudar nada, a gente vai... Inclusive dá até pra gente trazer depois a entrevista em outro momento aqui no Bate Pronto durante a semana pra gente rever essa fala. Ele não falou que tava assinado, mas falou que tava tudo acertado com o Cruzeiro e com o atleta.
Então, eu comentei aqui. Me parece joga um pouco pra torcida em caso que dê errado. Exatamente o que tá acontecendo nesse momento. E tem gente perguntando aqui no chat também, Rogério, sobre boatos de uma possível venda do Manga.